Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Eu confesso para vocês que no culto de sexta-feira, Deus ele falou muito comigo sobre o poder que nós temos em nossas mãos quando nós intercedemos por outras pessoas. Sabe, queridos, eu fiz um propósito com Deus. Todos os cultos, todas as vezes que eu estiver aqui na presença de Deus e eu for orar, eu não vou pedir nada para mim. Eu só vou interceder, queridos. Porque o desejo e a alegria que Deus colocou no meu coração é que vocês tenham uma vida abençoada, que vocês ousem. Quando eu estava orando aqui para o Ministério de Louvor, Deus ele falou assim de uma forma tão clara no meu coração, sabe, das bênçãos que Deus tem para aqueles que têm coragem de louvar o nome dEle. Para aqueles que têm coragem de entregar a sua voz, a sua vida. E o Senhor me falou qual que é o problema. E por que muitas vezes a gente não vê as maravilhas na vida de algumas pessoas que são tão boas no louvor ao Senhor. E muitas vezes a gente vê as maravilhas na vida de pessoas que são mais simples. Porque, queridos, para a gente poder chegar num nível mais profundo com Deus, nós temos que ousar nas nossas escolhas. Sabe? Vai chegar um momento nas nossas vidas que as nossas escolhas vai rachar o nosso coração. Vai rachar o nosso sentimento, nós vamos chorar. Mas se você tiver convicção que a vontade de Deus não importa que doa, faça. E você verá o que vai acontecer na sua vida. Porque o Senhor, Ele quer a bondade dEle na sua vida. Só que o Senhor, Ele tem falado ao meu coração, é momento de conserto, igreja. E a palavra que Deus colocou no meu coração, queridos, eu até dei como título, né? Nós vamos falar sobre quatro pecados condenados pelo profeta Sofonias. Eu também poderia dar um outro título, falar sobre 4 pecados revelados pelo profeta Sofonias. Nós vamos falar, queridos, sobre 4 pecados que o profeta Sofonias, ele revelou para o povo de Israel. O profeta Sofonias foi um contemporâneo do profeta Jeremias, do profeta Naum, viveu mais ou menos na mesma época, antes do povo de Israel ser levado cativo para a Babilônia. E antes, queridos, do povo ser levado cativo para a Babilônia, Deus revelou o porquê que isso ia acontecer. E Deus ele faz isso. Antes, queridos, de chegar o momento onde Deus irá fazer o julgamento, um momento de colheita nas nossas vidas, Deus vai revelar para nós quais são os nossos pecados. E esses 4 pecados, queridos, são os mesmos pecados que continuam nas nossas vidas, na vida da igreja. Abra sua Bíblia em Sofonias, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 18, amém? Sofonias, capítulo 3, eu estou usando a versão NBV, Filipe. Amém? A palavra do Senhor, ela diz: ai de Jerusalém, cidade impura e pecaminosa, cidade violenta e opressora. Ela é tão orgulhosa que nem sequer ouve a voz do Senhor. Ela não aceita conselhos de ninguém, não aceita correções, ela não confia no Senhor, nem procura o seu Deus. Seus líderes são como os leões que rugem caçando suas vítimas e destruindo tudo o que pode. Seus juízes são como lobos famintos ao cair da noite, que ao chegar a madrugada já devoraram suas vítimas completamente. Seus profetas são mentirosos e enganadores. Seus sacerdotes profanam o templo, desobedecendo às leis de Deus. Apesar disso, o Senhor permanece na cidade e sempre faz o que é justo e jamais comete uma injustiça. A cada dia a sua justiça se torna mais visível, mas ninguém dá importância. Os perversos não se sentem envergonhados. Eu destruí muitas nações, deixando-as arrasadas até as fronteiras mais distantes. Fiz suas ruas ficarem destruídas e desertas, e deixei as cidades vazias, sem um sobrevivente sequer. Eu pensei, com certeza agora eles me ouvirão, com certeza darão atenção aos meus avisos, e não vou precisar destruir sua terra, mas isso não aconteceu.
Por mais que eu os castigue, eles continuam a andar em seus maus caminhos. Mas o Senhor diz: sejam pacientes, logo chegará o tempo em que eu me levantarei, acusarei essas nações perversas. Meu plano é reunir todos os reinos da terra e derramar todo o meu furor e toda a minha ira sobre eles. Toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Feche os teus olhos, queridos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos faça compreender, Senhor, que assim como nós estamos, Senhor, vivendo um momento da graça, Senhor, Jerusalém também viveu um momento da graça, onde o Senhor levantou profetas, homens, para que pudessem falar do Teu amor e anunciar também os pecados que eles cometiam. E eles viveram um tempo, Senhor, ali onde eles poderiam se arrepender, mas eles não se arrependeram, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, e que possamos nos arrepender diante de Ti, Senhor. E que não venhamos, Senhor, perder a oportunidade como Jerusalém perdeu a oportunidade, ó Pai. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados, Senhor, e nos voltar para Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, a gente vê Deus usando o profeta, não para consertar, sabe? A palavra de Deus, queridos, muitas vezes nós achamos que a palavra de Deus é para consertar as nossas vidas. Não, o que vai consertar as nossas vidas são as nossas decisões. A palavra de Deus é para revelar o que está acontecendo em nossas vidas. Quando você vive uma vida diante do Senhor, onde você obedece ao Senhor, você vai viver como o profeta Sofonias, o profeta Jeremias, você vai viver indignado, mas o seu coração vai estar tranquilo, sabe? E muitas vezes nós sofremos essa indignação. Por quê? Porque nós vivemos, às vezes, rodeado de pessoas que estão ouvindo as mesmas palavras, mas não conseguem perceber o que está acontecendo, sabe? Então a cidade de Jerusalém, queridos, naquela época era o símbolo do povo de Deus, e a morada do Senhor, onde o Senhor pediu para o rei Salomão construir o templo, né? Mas eles haviam se afastado gravemente do propósito de Deus. O propósito de Deus para Jerusalém é que Jerusalém fosse uma cidade sacerdotal. Quer dizer, eles iriam ser responsáveis em mostrar o Deus verdadeiro para todo mundo, que é o propósito da igreja hoje. O propósito da igreja é esse, queridos. Esse propósito sacerdotal que estava na mão de Jerusalém está nas nossas mãos. Por isso que a igreja do Senhor cresce. Por isso que a igreja do Senhor tem crescido. Então o propósito é a gente através das nossas vidas, a gente mostrar Deus para a vida das pessoas. Por exemplo, eu estou na igreja hoje, por quê? Porque um dia um servo de Deus, através da vida dele, mostrou para mim esse Deus maravilhoso. Sabe, eu tenho certeza que muitos aqui que estão no nosso meio também conheceu a Deus através de uma pessoa que teve coragem e teve ousadia para poder falar do amor do Senhor. Sabe, queridos? Mas Deus, queridos, assim como Deus exortou o povo naquele tempo, Ele também exorta hoje a sua igreja, e a cada cristão, individualmente. No domingo eu falei que uma das coisas mais difíceis que tem, porém é a que eu mais amo, e é o que gera mais resultado, mudança, renovação de aliança, é o arrependimento. E é o que nós mais temos dificuldades de fazer. Nós muitas vezes colocamos a culpa em outras pessoas, e não temos coragem de olhar para dentro de nós mesmos. Então nesse trecho que nós lemos na palavra de Deus, queridos, nós vamos ver 4 pecados, sabe? Que a cidade, que o povo de Deus, 4 pecados que praticamente ali foi o motivo central de todo o sofrimento do povo, o povo ser levado como cativo, e que também, queridos, é motivo de escravidão para a igreja de hoje. Muitas pessoas são escravas hoje por causa desses pecados, porque tem dificuldade de enxergar esses pecados. O primeiro pecado, queridos, é rejeitar a palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz, nós vamos ler, eu acredito que nos 4, esse capítulo de Sofonias, capítulo 3, versículo 2, olha só o que diz: ela é tão orgulhosa que nem sequer ouve a voz de Deus. Em algumas traduções está ouve a palavra de Deus, né? Aí continuando, ela não aceita conselhos de ninguém, não aceita correções, e não confia no Senhor, nem procura o seu Deus. Sabe, queridos,
A cidade, o povo de Deus, por mais que Deus levantava profetas, eles recusavam ouvir a palavra de Deus. Sabe, eles eram tão poderosos, tão abençoados por Deus, e até hoje aquela região é abençoada, ali tem de tudo, as maiores riquezas. Quando você olha, queridos, principalmente dentro da medicina, e você começa a pesquisar sobre remédios que fizeram a diferença na humanidade, você vai ver que saiu daquela região ali eles descobriram, ali eles desenvolveram. Então é um povo abençoado. Só que chegou um momento que eles eram tão abençoados, eles se achavam tão superiores, que eles deixaram de ouvir a Deus. E isso não é diferente nas nossas vidas, queridos. Isso não é diferente nas nossas vidas. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós nos achamos tão perfeitos, que nós achamos que o problema está nas pessoas. Nós não, eu tenho ouvido a palavra de Deus, eu tenho feito isso. Mas o que nós temos que aprender a fazer, queridos? A tirar a prova real. Por exemplo, você tem ouvido a palavra de Deus? Tenho. Ah, é? Você tem honrado seu pai e sua mãe? Mãe. Como assim, pastor? Honrado meu pai e minha mãe? Você conversa com ele, você fala tudo o que está acontecendo, ou você esconde as coisas dele? Você tem feito aquilo que agrada ao Senhor? Tem vivido uma vida de santidade? Sabe, queridos, ultimamente você tem feito aquilo que você quer ou aquilo que agrada a Deus? Então a gente tem que ter provado, porque se a gente começar a ouvir muito o nosso eu, a nossa vida inteira vai estar presa nas nossas vontades e nós vamos sofrer. E quando a gente se arrepender, vai ser tarde demais. Quantas vezes, queridos, eu lembro que quando eu era novo, era do curso, dava o curso de noivo, quantas pessoas, queridos, casaram, teve a oportunidade de descobrir que poderiam tomar uma decisão diferente, mas decidiram e depois falaram, eu me arrependo. Queridos, tem pecados que não tem jeito, não tem como se arrepender, já foi marcado. E o pecado sexual é um deles. Quando você tem relacionamento sexual com uma pessoa, você troca de DNA com essa pessoa. Significa o quê? Que pedaços de você vai para outra pessoa e pedaços da outra pessoa vai para você. Então a sua vida é marcada de um jeito que nunca mais vai ter como você se livrar disso. Ah, pastor, mas eu não sabia. Glória a Deus, você não sabia. O Senhor é fiel e justo para te perdoar. Ah, pastor, mas eu sabia. Então nós precisamos ter cuidado com isso, queridos. Sabe? Eles se recusavam a ouvir a voz de Deus, e muitos hoje também, queridos, ouvem, mas não praticam. Vai para a igreja, lê a Bíblia, mas não pratica. Por quê? Porque se recusam a ouvir a voz de Deus. Ah, é bobeira. Por exemplo, quando a gente vai para a palavra de Deus, quem aqui já leu a Bíblia toda? A palavra de Deus não ensina a gente a educar os nossos filhos? Não ensina? Né? Mas tem pessoas que se recusam a educar os seus filhos dessa forma. Aí tentam um sistema novo. Sabe, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Tudo já foi revelado, queridos. Principalmente em relação à vida, está na Bíblia. Deus, Ele nos ensina tudo. Deus nos ensina acerca de criação de filho. Deus nos ensina acerca de escolher a pessoa para nós nos casarmos. Deus nos ensina como que devemos nos comportar no nosso trabalho. Deus nos ensina como que temos que fazer as nossas escolhas. Deus ensina tudo, queridos. A gente tem coisas que a gente não vai precisar inventar, queridos. Já está ali. Por exemplo, Samuel. Samuel é um exemplo de alguém que ouviu e respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E foi totalmente, tremendamente abençoado por Deus. Deus o encheu de dons e de talentos e o usou de uma forma sobrenatural, simplesmente porque ele deu ouvido à voz do Senhor e se dispôs a fazer aquilo que Deus queria. Sabe, queridos? E Deus continua falando. O problema não está na voz de Deus, mas na disposição do nosso coração. Pastor, o que nós temos que fazer? É simples, é ouvir e obedecer. Sabe, queridos, eu conheci Jesus com 20 anos de idade. E eu não me arrependo de ter ouvido e obedecido a voz do Senhor. Eu não me arrependo. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, 22 e 24. E lembre-se,
coloque em prática a palavra e não seja apenas ouvinte. Portanto, não se engane, pois uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto num espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Sabe, queridos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E isso é um pecado muito sério. Nós precisamos ouvir. O Senhor, Ele prepara. O Senhor levanta pessoas para pregar a palavra de Deus. O Senhor levanta gráficas para imprimir a Bíblia. O Senhor levanta as redes sociais para que pessoas postam texto da palavra de Deus. A palavra de Deus está em todas as partes, queridos. Queridos, é impressionante. Eu não consigo, por mais que eu queira, eu não consigo viver um dia sequer sem ter contato com a palavra de Deus. Às vezes quando eu não leio, alguém me manda uma mensagem, alguém me liga, mas a palavra de Deus, ela está ali, queridos, sendo revelada constantemente para nós. Então o problema não é a voz de Deus, não é a palavra de Deus. O problema, queridos, é que nós não damos ouvido à palavra de Deus. Segundo pecado, queridos, rejeitar a disciplina do Senhor. Vamos ler de novo, Sofonias 3:2. Ela é tão orgulhosa que nem sequer ouve a voz do Senhor. Ela não aceita conselhos de ninguém e não aceita correções. Sabe? Ela não confia no Senhor nem procura o seu Deus. Mesmo com advertência, queridos, e correções, como doenças, perdas, lutas, o povo endurece o coração. Às vezes a gente vê, queridos, Deus nos corrigindo de uma forma sobrenatural. E a gente endurece o nosso coração e a gente não consegue perceber que aquilo é uma correção de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque nós não aceitamos a disciplina do Senhor. E nós precisamos aceitar a disciplina do Senhor. Por quê, queridos? Porque Deus, Ele disciplina por amor. Ele disciplina porque Ele nos ama. E se rejeitarmos a correção, perdemos a oportunidade de crescer. Sabe, queridos, quando você percebe que você está vivendo uma correção do Senhor, e você fala, Senhor, como eu mereço essa correção. Eu vou aproveitar e vou viver cada momento dessa correção. Pastor, você já passou por isso? Já, queridos, lógico. Até hoje eu vivo uma correção, Deus falava para mim, ó, não faz mais isso, você está interferindo na onde que eu estou mexendo. Aí daqui a pouco eu estava lá de novo, o coração não aguentava, não faz mais isso. Ouvi durante um tempo, queridos, não dei a voz. Por quê? Porque eu achava que, mas eu estou servindo a Deus, eu tenho que ser uma bênção, eu tenho que ter um coração bom, eu tenho que ajudar. E eu começava a interferir naquilo que Deus estava tratando. Aí o que Deus fez? Vup! Começou a me corrigir, queridos. E até hoje eu sofro por causa dessa correção e dou glória a Deus por isso. Nós precisamos aprender a aceitar. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 12:6, né? Pois o Senhor corrige a quem ama e aceita todo aquele e açoita todo aquele que aceita como filho. Aí eu pergunto para você, como que você reage, né, às provações, às correções? Você quer ver como você é um bom filho? Como que você reage às correções? Eu lembro que, quando eu tinha meus 17 anos, eu já era molecão, grandão, forte, e eu aprontei algo lá com a minha mãe. Eu não lembro do que eu aprontei, queridos, porque às vezes a gente esquece do que a gente aprontou, mas a surra que eu tomei, eu lembro, eu nunca esqueci, né? E a minha mãe pegou, queridos, e me deu uma chinelada nas costas. Aí eu cheguei para ela e falei bem assim, coça mais embaixo. Queridos, eu acho que é por isso que eu sou o único dos filhos dela que perdeu o cabelo. Minha mãe pegou nos meus cabelos, nunca vi uma baixinha tão forte na minha vida, queridos. Me jogou no chão e chutava e pisava, mas eu nunca levantei a minha mão, mesmo sendo mais forte que a minha mãe. Por quê? Porque eu sempre aceitei a correção dela e do meu pai. Também nunca levantei a mão. Teve uma vez, queridos, que eu cheguei em casa, eu já era convertido, e o meu pai estava alcoolizado. E meu pai estava brigando com a minha mãe. E eu entrei no meio da briga.
E o que meu pai fez? Foi lá e pegou uma faca e puxou para mim. Na hora que eu vi ele com aquela faca na mão, eu falei: pai, eu não vou levantar a mão para o senhor. Se o senhor quiser, o senhor pode fazer. Sabe, queridos, o maior problema, queridos, nós em relação a Deus é como que nós agimos quando estamos sendo corrigidos por Deus. O maior problema que nós temos com os nossos pais é como que nós agimos quando estamos sendo corrigidos por eles. Então isso faz toda a diferença, porque é a sua ação que vai determinar se você aceita ou não a disciplina. Tem pessoas que recebem a disciplina do Senhor e ficam com raiva. Tem pessoas que já ficam emotivas, chora. Sabe, queridos, mas tem dificuldade de aceitar. Prefere se fazer de coitadinho para que as outras pessoas tenham dó, do que aceitar a correção do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos ama, querido, Ele nos aceitou como filho. Nós somos pecadores, é natural que em algum momento da nossa vida o Senhor vai nos corrigir. E nós precisamos estar preparados para isso. É que nem você que é filho. Em algum momento na sua vida, seu pai e sua mãe vai te corrigir. E agora só porque você cresceu, você não vai aceitar a correção? Ou só porque você se acha mais inteligente, porque estudou mais do que a sua mãe e do que o seu pai, você não vai aceitar a correção? Então nós precisamos aprender, queridos. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Deixa eu falar um negócio para você. Minha mãe sempre que me via aprontando, ela descia o cacete sem dó em mim. Só que o meu vizinho aprontava e eu nunca vi minha mãe bater nele. Por quê? Porque o vizinho não era filho dela. Porque ela não amava o vizinho da forma que ela me amava, queridos. E como minha mãe me amava, viu? Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você não aceita a correção da sua mãe e do seu pai, dificilmente você vai aceitar a correção de Deus. Eu sofri muito, queridos, assim, sofri muitas correções na vida por parte da minha mãe, porque a minha mãe era uma grande amiga minha e eu sempre falava com ela todas as decisões que eu ia tomar. Então por isso ela ficava brava comigo. E também falava coisas que eu já tinha feito de errado. Aí o chicote estralava. Pastor, mas aí você não tinha medo de falar? Não, queridos, não tinha medo de falar. Por quê? Porque a correção era coisa boa para mim. Por exemplo, eu nunca me envolvi com drogas. Por quê, queridos? Porque eu sempre falava, eu não posso decepcionar minha mãe, não posso decepcionar o meu pai. Então a correção ela foi boa, queridos. Em cada uma delas eu senti o amor. Às vezes você está com receio de conversar com os seus pais, porque você acha que eles não vão concordar com você, e é natural, eles não vão concordar, porque eles têm muito mais experiência e eles sabem que a decisão que você vai tomar vai dar tudo errado. Mas quando você tem a sabedoria de aceitar a correção, ser humilde e falar a verdade, você não tem noção do que pode acontecer. É a mesma coisa na oração. Você ser humilde e falar a verdade com Deus. Senhor, eu errei mesmo. Eu sou ignorante, Senhor. Como que eu não vi isso? Agora eu mereço a correção. Isso mesmo, Senhor, tira. Eu lembro que uma vez eu sofri uma correção do Senhor, por causa de algo que eu tinha feito, e eu percebi que as coisas começaram a acontecer, principalmente na minha vida profissional. Eu batia a meta praticamente todos os meses. Quando eu fiz aquilo, já começou. Não bati a minha meta naquele mês, foi uma pindaíba. E aí eu falei, Senhor, eu me arrependo. E mesmo sem bater a meta, mesmo sem ter renda, eu vou pagar pelo prejuízo que eu causei. Eu fui lá no outro dia, tirei as minhas reservas que eu tinha no banco e paguei pelo prejuízo que eu causei. Logo em seguida, Deus me abençoou de uma forma sobrenatural. Sabe, queridos? Então nós precisamos ter esse ato de parar de rejeitar a disciplina do Senhor. Outra coisa, queridos, outro pecado é a falta de confiança no Senhor. Eu vou ler de novo aqui, Sofonias 3:2. Ela é tão orgulhosa que nem sequer ouve a voz do Senhor. Ela não aceita conselhos de ninguém, não aceita correções e ela não confia no Senhor e nem procura o seu Deus. Jeremias 17,
5:7 diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia na sua própria força e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado. Uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele, mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz e a sua vida é cheia de bênção. Deixa eu te perguntar, queridos, depois de um versículo desse, que você acabou de ver na Bíblia, você ainda vai continuar confiando na sua força e tentando dar um jeitinho para conseguir o que você quer? Ou você vai falar, Senhor, eu quero muito isso, mas eu confio no Senhor. Se não for da tua vontade, amém, eu sei que o Senhor tem coisa melhor para mim. A gente precisa aprender a viver, a confiar no Senhor, porque a palavra de Deus diz isso muito claro. Por mais que você ache que dentro de você está fazendo uma coisa boa, queridos, vai dar mal lá na frente. Sua vida vai virar um deserto seco. Mas se você confiar no Senhor, independente que não seja no seu tempo, a palavra de Deus diz que você terá alegria no seu coração. Sabe, o povo confiava em si mesmo, não nas promessas de Deus. E isso é fazer Deus o quê? De mentiroso. Às vezes Deus ele prometeu algo para você e você dá um jeitinho lá e acaba confiando nas suas forças. Você não está acreditando no que Deus fez, você não está vivendo o processo. E às vezes, queridos, para poder viver o sobrenatural de Deus, nós vamos aprender coisas que nós não aprendemos. Por exemplo, eu me converti com 20 anos. Eu não nasci num lar cristão. Eu não aprendi coisas, por exemplo, que a Lani aprendeu, que a Sara aprendeu. Coisas que o Fernando aprendeu, né? Que nasceram num lar cristão. Então eu vou passar por processos difíceis para poder aprender isso. E se for necessário, amém, glória a Deus, para quê? Para poder aprender a valorizar, aconselhar lá na frente. É lógico, queridos, que nós que conhecemos ao Senhor no meio da caminhada, que aprendemos a fazer tudo errado, é lógico que a gente vai sofrer um pouquinho, porque Deus vai dar um processinho mais árduo na nossa vida, mas vale a pena a gente esperar, porque o Senhor está nos ensinando a sermos humildes, a sermos pessoas simples, a confiarmos no Senhor, a aprendermos a ser fiel. Eu acho tão bonito quando eu vejo aqui envelopes de dízimo preenchido em nome de crianças. Por quê, queridos? Porque eles não vão sofrer, por exemplo, o que eu sofri na minha vida financeira, porque eles estão aprendendo a ser fiel ao Senhor desde pequenininho. E olha que eu tive que sofrer, viu, para poder ser dizimista e ofertante, viu? Olha que Deus teve que falar comigo de uma forma sobrenatural. Eu lembro que uma vez eu fiz um cálculo, o pastor pregou, 100 vezes mais, vou dar 50 de oferta, 5 mil que eu preciso para resolver os meus problemas. Aí fui lá e ofertei 50. Na hora que cheguei num ponto de ônibus, estava indo embora de ônibus, saiu um vento, eu estava sozinho. Aí eu olhei para baixo, uma nota de 50 e uma voz falou para mim, eu não preciso de nada de você para poder te abençoar. A única coisa que eu quero é a tua fidelidade. Entenda isso, não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade. Tem pessoas que estão na igreja há 10, 15 anos e não conseguiram entender isso. Por quê? Porque tem um coração duro. Tem um coração duro. Sabe, queridos, é triste quando eu vejo pastores que chegam para mim e falam assim, pastor, aqui o pessoal tem dificuldade de entender dízimo e oferta. Querido, se a pessoa tem dificuldade de entender dízimo e oferta, ela acostumou com uma vida miserável. Pessoa que não é dizimista, não é ofertante, é uma pessoa que gosta de viver uma vida miserável. Porque o nosso Deus não é um Deus de miséria, é um Deus de bênção. O nosso Deus é um Deus que provê. Sabe, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Pastor, mas eu confio em Deus. Confia, mas não dá nem entrega o dízimo, nem oferta. Como confia em Deus? O povo, ele confiava em si mesmo, queridos. Né? Nas promessas de Deus, não nas promessas de Deus. Em que você tem colocado a sua confiança? Quem que você tem colocado na sua aposentadoria? Você está vendo aí, né, especialista falando que daqui a um tempo
o Brasil não vai ter condições de pagar a aposentadoria mais. E é nisso que você está confiando? Eu conheço uma pessoa, queridos, que lutou uma vida toda para ter uma bela de uma aposentadoria e não teve. Ficou tão decepcionado, queridos, que desiludiu com a vida. Confia nessas coisas não, queridos. Confia no Senhor. O Senhor é capaz de te abençoar um ano, aí você comprar um terreno, construir 5 casas de aluguel, pronto, está aí sua aposentadoria. Para de ficar se matando. Confia em Deus. O Senhor é fiel. Se você é fiel com Ele, Ele é fiel contigo. Eu estava conversando com uma pessoa que falou bem assim para mim: pastor, a melhor coisa é ser fiel a Deus. Eu falei: por quê, meu irmão? Pastor, porque Deus me abençoa muito mais do que eu preciso. Eu falei bem assim: pastor, hoje eu tenho uma vida de luxo. Se eu quiser comer em qualquer lugar, eu como. Se eu quiser comer qualquer coisa, eu como. E como que Deus me abençoa muito mais. Mas aí você vai olhar para o irmão, o coração dele é sempre o primeiro a ofertar, é sempre o primeiro a abençoar. Confia no Senhor, queridos. Sabe? Nós vamos falar sobre o último pecado, queridos, aqui, que está também em Sofonias 3:2. Vou ler de novo. Ela é tão orgulhosa que nem sequer ouve a voz do Senhor. Ela não aceita conselhos de ninguém, não aceita correções. Ela não confia no Senhor, nem procura o seu Deus. Quer dizer, não se aproxima de Deus. Tem uma forma, queridos, de se aproximar de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe? Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 4,16. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá, para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça, para nos ajudar em tempos de necessidade. É ousadamente, queridos. Você tem que ser ousado nas suas decisões. Você tem que buscar o Senhor com ousadia. Às vezes você está aqui no culto de oração. Quem disse para você que você só tem que ajoelhar aqui na hora que a Dani fala, vamos ajoelhar, vamos buscar o Senhor? Que isso? Se você chegou aqui no culto, você quer se ajoelhar aqui no início do culto, você ajoelha. Isso vai atrapalhar você, Dani? Pelo contrário, a unção sua que está ali, da sua humildade, da sua, vai juntar com louvor, o negócio vai pegar fogo aqui. Por isso nós temos que ter ousadia, queridos. Agora você precisa ter uma hora marcada para poder orar, para poder falar com Deus? Não, fala em qualquer momento. Lembrou, queridos, de algo que você tem que falar com Deus? Fale. Pastor, mas eu estou tomando banho, então fale tomando banho. Você lembrou, seja ousado. Se Deus falou algo com você, fala: Senhor, eu vou fazer isso. O Senhor vai ver, amanhã o Senhor já não vai me questionar mais por causa disso. Amanhã eu resolvo esse trem aí. Eu vou lá, vou pedir perdão, vou me humilhar, vou abraçar, vou até dar um presente. Mas o Senhor não vai mais pedir para me pedir perdão para essa pessoa, porque essa pessoa já está mais que perdoada. E eu não vou mostrar só para você não, vou mostrar para a família toda. Vou ainda tirar uma foto abraçado com essa pessoa e vou postar nas redes sociais. Pastor, não é fácil não, queridos. Tiago 4:8, e quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e vocês, hipócritas, purifiquem os seus corações. Se você ter Deus na sua vida, você tem que se achegar primeiro a Ele. Viu? E de que forma? De mãos limpas, sem hipocrisia. Sabe, queridos? O povo, queridos, ele se afasta de Deus. E o povo aqui de Jerusalém, quando você começa a ler o livro do profeta Jeremias, profeta Isaías, profeta Sofonias, você vê que o povo se afastou de Deus e começou a buscar o quê? Ídolos. Começou a adorar outras coisas. Como pode, queridos, a gente se afastar de um Deus tão poderoso e buscar confiança em outras coisas? Sabe, queridos? Se Deus falou para você, por mais que seja difícil, queridos, fique com Deus, pelo amor de Deus. Sabe? E qual que é o sinal de que nós estamos afastados do Senhor? A falta de oração, queridos. É um sinal de afastamento. Como é que tem sido a sua vida de oração? As pessoas da sua casa veem você orar. Ah, pastor, eu oro num quarto escondido. Eu sei.
Mas, queridos, aí você pode estar num quarto escondido. Se tiver alguém na sua casa, vai ouvir, porque a conversa com Deus, ela é intensa. É intensa. Né? Volte ao altar, aproxime-se com fé, porque Deus, Ele está sempre pronto, queridos, para nos receber. Deus, Ele sempre vai estar pronto para nos receber. E Deus, queridos, Ele sempre fala aos nossos corações. E o que Ele espera é um arrependimento verdadeiro, é uma confiança. Como é que você se arrepende e confia em Deus? E como que isso é verdadeiro? Quando você vem consertando todas as áreas da sua vida. Né? Eu costumo dizer que, eu converso isso muito com a minha esposa, eu fico com raiva quando eu vivo com pessoas que conhecem a palavra de Deus e precisa tomar uma decisão e fala, eu estou orando e esperando no Senhor. Eu falei, mas você já leu a Bíblia? Você sabe o que tem que fazer, então faça. Você vai esperar o quê? Pelo amor de Deus, conhece a palavra, queridos. Nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente sabe o que tem que fazer. Eu lembro que eu tomei uma decisão na minha vida uma vez, queridos, que colocou em risco toda a minha família, mas eu tinha convicção que era aquilo que eu tinha que fazer. E o que aconteceu? Eu fiz. Ah, mas vai ser arriscado você perder isso, você perder aquilo. Não interessa. Eu tenho convicção, porque eu conheço a palavra de Deus, porque eu fui ministrado, porque eu sei que se eu não fizer, eu não vou estar obedecendo a Deus. Então, mesmo que doa, mesmo que machuque, eu tenho que fazer. Sabe, queridos? A pior decisão, queridos, de uma pessoa é ela saber o que tem que fazer e não fazer nada. Fazer nada. Não, a gente tem que fazer o que é certo, que é o que é correto. Sabe? E o que Ele espera é isso, arrependimento verdadeiro, confiança renovada e um relacionamento vivo e íntimo. Aí eu pergunto para você, você está ouvindo a voz de Deus ou está endurecendo o seu coração? O que está acontecendo na sua vida? Aí eu pergunto para você, como está o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus está saudável, igual o relacionamento de José? Ou o seu relacionamento com Deus está abalado, igual o relacionamento de Jerusalém nessa época? Sabe, queridos? Olha só como que a decisão de José nos ensina algo maravilhoso. Ele estava prestes ali a pecar num momento complicado. A mulher tinha até tirado a roupa dele, mas mesmo sem roupa ele decidiu sair correndo. Por que ele fez isso? Porque era o certo a fazer. Porque é o certo a fazer, queridos. Ah, pastor, mas se eu tomar essa decisão eu vou machucar pessoas. Queridos, é melhor você machucar uma, duas pessoas agora do que você arrebentar com a sua família inteira daqui a um tempo. Às vezes fazer o que é certo, queridos, é difícil. Realmente pessoas às vezes saem machucadas. Saem machucadas. Eu lembro que eu vivi um momento difícil uma vez, uma decisão que eu tive que tomar. E a pessoa falava para mim assim, mas eu vou sofrer, mas é o certo a fazer. Eu não posso fazer o que você quer e impedir o seu sofrimento agora e depois eu sofrer junto com a minha família, eu sofrer o meu relacionamento com Deus a minha vida toda. Você vai sofrer agora, mas amanhã você está bem. A gente tem que ter essa firmeza, queridos. Sabe o que é correto fazer, então vamos fazer o que é correto. Não vamos mais rejeitar a palavra de Deus, não vamos mais rejeitar a disciplina do Senhor. Não vamos mais deixar de confiar no Senhor. Não vamos mais deixar de nos aproximarmos do Senhor. Vamos viver uma vida intensa com Deus. Hoje é um culto de terça-feira. E um dia eu falei, e eu tenho certeza que vai chegar a terças-feiras que essa igreja não vai ter lugar para as pessoas sentarem. Por quê? Porque nós, a igreja, iremos nos posicionar e as nossas vidas será tão abençoada por Deus, o brilho do Senhor vai se manifestar de uma forma tão sobrenatural que a gente vai impactar as pessoas que estão perto da gente sem a gente querer. Amém?
Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Se coloque de pé, quero orar por você. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele todo o louvor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem falado conosco, ó Pai. E eu creio, Senhor, que nós estamos vivendo num momento, Senhor, onde tem muitas coisas em jogos lá na frente, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a hoje, Senhor, tomar as decisões corretas, Senhor, para que não venhamos sofrer, Senhor, amanhã, Pai. Nos ajude hoje, Senhor, a cavarmos, Senhor, se necessário for, alicerces fortes, seguros, Senhor, para que possamos ter uma base sólida, Senhor, e que essa base venha suportar o sobrenatural que nós iremos viver na Tua presença, Pai. Leve-nos, Senhor, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, ó Deus, e nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na Tua presença. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vão em paz, em nome de Jesus.